Existe um tipo de silêncio que só o deserto conhece. Um silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de vozes apagadas, de passos que um dia ecoaram sobre pedras que agora são pó. Cheio de histórias que foram enterradas não por esquecimento, mas pelo peso dos séculos, pela areia, pelo tempo e talvez por algo muito maior do que conseguimos compreender. Você já parou para pensar que existem cidades inteiras mencionadas na Bíblia que simplesmente sumiram? 12 cidades da Bíblia que desapareceram. Não metaforicamente. E a que ainda pode estar escondida. Literalmente. Com nomes, com reis, com guerras, com templos, com crianças que corriam pelas ruas e mercados que amanheciam cheios de vida. Cidades que um dia foram o centro do mundo conhecido e que hoje não existem mais. Não no mapa, não na superfície, mas talvez ainda existam debaixo da terra. Este vídeo vai te levar numa jornada por 12 dessas cidades. 12 lugares que a Bíblia descreve com detalhes impressionantes, que historiadores debateram por séculos, que arqueólogos escavaram com as mãos trêmulas de emoção e que ainda guardam segredos que a ciência moderna mal começou a decifrar. E no final, vou te apresentar uma cidade que pode ser a maior descoberta arqueológica da história. Uma cidade que, se for encontrada, pode mudar para sempre a forma como a humanidade entende o passado. Mas antes de continuar, respire comigo por um momento. Pense em quantas civilizações existiram antes da sua. Pense em quantos impérios nasceram, floresceram e desapareceram antes de você dar seu primeiro passo neste mundo. Pense em como é possível que cidades inteiras, com dezenas de milhares de habitantes, possam simplesmente ser engolidas pela terra, pela água ou pelo vento, e ninguém ao redor saber exatamente onde foram parar. É perturbador e é fascinante. A primeira cidade que preciso te apresentar é uma das mais antigas mencionadas nas Escrituras. Seu nome é Ur dos Caldeus. Se você já leu o livro de Gênesis, provavelmente encontrou esse nome numa das passagens mais importantes da narrativa bíblica. Foi de lá que Abraão partiu. Ur era a cidade natal do patriarca, a cidade que ele deixou para trás ao ouvir uma voz que mudaria o curso da humanidade para sempre. Por muito tempo, historiadores debateram se Ur havia existido de verdade. Alguns a tratavam como um lugar simbólico, uma metáfora literária para representar as origens de uma fé. Mas em 1922, um arqueólogo britânico chamado Leonard Woolley começou a escavar uma região no sul do atual Iraque, num lugar chamado Tel el-Mukayyar. E o que ele encontrou deixou o mundo acadêmico em choque. Ur não era uma metáfora. Ur era real. Woolley encontrou zigurates, templos, cemitérios reais com joias de ouro, lápis-lazuli e artefatos de uma sofisticação técnica que desafiavam a ideia de que aquele povo era primitivo. Encontrou evidências de uma cidade que chegou a abrigar mais de 65 mil pessoas. Uma metrópole da antiguidade. Um lugar onde Abraão, se de fato existiu como a Bíblia descreve, teria caminhado pelas ruas, respirado o mesmo ar, tocado as mesmas pedras que agora repousam nos museus do mundo. Mas Ur não é única. É apenas a primeira de muitas. Preste muita atenção no que vou dizer agora, porque isso vai te acompanhar ao longo de todo este vídeo. Cada uma das cidades que vou apresentar carrega não apenas história arqueológica. Cada uma carrega o peso de uma pergunta que a humanidade nunca conseguiu responder completamente. Uma pergunta sobre fé, sobre verdade, sobre o que realmente aconteceu nos tempos que a Bíblia descreve com tanta precisão desconcertante. E essa pergunta é: e se tudo aquilo for mais real do que pensamos? Se este tema já tocou algo dentro de você, quero te pedir uma coisa agora. Inscreva-se neste canal. Não como um gesto mecânico, mas como um compromisso com a sua própria curiosidade, porque o que vamos explorar juntos ao longo deste vídeo é apenas o começo de uma jornada muito maior, e eu quero que você faça parte dela.
A segunda cidade nos leva para um território ainda mais carregado de mistério. Seu nome é Nínive. Você pode conhecê-la pela história de Jonas, o profeta que foi engolido por um grande peixe e depois foi enviado justamente a Nínive para pregar. Mas Nínive era muito mais do que o pano de fundo de uma história de obediência e misericórdia. Nínive foi a capital do Império Assírio no auge de seu poder. Uma cidade que, segundo registros antigos, tinha muralhas tão largas que 3 carruagens podiam andar lado a lado sobre elas. O profeta Naum descreveu sua destruição com detalhes perturbadores. E durante séculos, críticos da Bíblia usaram o suposto desaparecimento de Nínive como argumento contra a confiabilidade das Escrituras. Se Nínive existiu, diziam eles, onde estão suas ruínas? A resposta veio em 1847, quando o arqueólogo britânico Austen Henry Layard começou a escavar um monte de terra chamado Kuyundik, perto de Mossul, no atual Iraque. Debaixo daquela colina, ele encontrou palácios, bibliotecas com milhares de tabletes de argila, relevos esculpidos com batalhas e cerimônias e a confirmação irrefutável de que Nínive havia existido exatamente como a Bíblia descrevia. A cidade foi destruída em 612 a.C., engolida por uma coalizão de babilônios e medos, e então sepultada pelo tempo. Mas nem tudo foi encontrado. Partes de Nínive ainda permanecem debaixo da terra. E nos anos recentes, antes que grupos extremistas destruíssem parte do sítio arqueológico em atos de violência histórica, pesquisadores encontraram câmaras e galerias que ainda não foram totalmente exploradas. Nínive, em partes, ainda não foi revelada ao mundo. 2 nomes, 2 cidades. E já estamos diante de algo que vai muito além de arqueologia. Estamos diante da pergunta sobre o que a Terra ainda guarda, sobre o que está esperando em silêncio debaixo dos nossos pés. E ainda temos 10 cidades pela frente. Há algo que ninguém te conta quando fala de arqueologia bíblica. Algo que os livros didáticos convencionais evitam mencionar. Talvez por medo, talvez por humildade acadêmica. Talvez porque a resposta que essa informação carrega é grande demais para caber numa sala de aula comum. A maioria das cidades que vamos visitar neste vídeo não foi encontrada por acidente. Elas foram encontradas porque alguém acreditou primeiro, porque alguém pegou o texto bíblico, levou a sério, marcou coordenadas num mapa e foi escavar. E o que encontraram embaixo da terra mudou a história da ciência moderna. Isso importa. Guarde essa ideia. Vamos voltar a ela. Mas agora precisamos ir a um lugar específico. Um lugar onde o calor é sufocante, onde o vento carrega a areia que arranha a pele e onde, debaixo de uma colina que parece absolutamente comum aos olhos desacostumados, existia uma das cidades mais estratégicas da história do povo de Israel. Seu nome é Megido. Se esse nome não te diz nada imediatamente, talvez um outro nome te diga mais: Armagedon. Porque é justamente em Megido, ou mais precisamente na planície ao redor dela, que o livro do Apocalipse situa a batalha final dos tempos, Har Megido, a montanha de Megido, o lugar onde, segundo a profecia, os reinos do mundo se encontrarão pela última vez. Mas muito antes de ser palco de qualquer profecia futura, Megido foi palco de batalhas que moldaram o Oriente Médio antigo. O faraó Tutmés III a conquistou por volta de 1457 a.C., numa batalha que os historiadores consideram uma das primeiras guerras documentadas com detalhes táticos na história da humanidade. A Bíblia a menciona várias vezes. E ela existiu, não como metáfora, não como alegoria, mas como cidade real, com muralhas, estábulos para cavalos, sistemas de água sofisticados e camadas arqueológicas que representam mais de 20 civilizações diferentes, empilhadas umas sobre as outras ao longo de 5.000 anos.
Quando os arqueólogos começaram a escavar Tel Megido, no norte de Israel, eles encontraram exatamente isso. Uma cidade em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra. Como se cada geração tivesse construído sua própria versão do mesmo sonho sobre as ruínas do sonho anterior. Mais de 20 camadas de ocupação humana. Mais de 5 milênios de história comprimidos num único monte de terra. Faça uma pequena pausa, porque o que vem agora é importante. Entre as descobertas de Megido, uma das mais perturbadoras para os estudiosos foi um sistema de túneis subterrâneos que conectava a cidade a uma fonte de água localizada fora das muralhas. Uma engenharia impressionante para qualquer época, mas absolutamente extraordinária para o período em questão. Túneis cavados na rocha, com precisão em profundidades que chegam a 20 metros abaixo da superfície. Uma solução de sobrevivência para tempos de cerco, uma demonstração de que aquele povo não apenas existia, mas pensava, planejava, construía para o futuro. E ainda assim, Megido caiu, como todas as outras. Isso nos leva para a quarta cidade desta jornada, e ela é uma das mais controversas. Seu nome é Jericó. E se você cresceu ouvindo histórias bíblicas, sabe exatamente o que aconteceu em Jericó. As muralhas que desabaram ao som de trombetas. Josué e seu exército marchando ao redor da cidade por 7 dias. E então, no 7º dia, o grito coletivo que fez a terra tremer. É uma das narrativas mais dramáticas de toda a Bíblia. E é também uma das mais debatidas na arqueologia moderna. A cidade de Jericó, hoje identificada com o sítio de Tel es-Sultan, na Cisjordânia, é considerada uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo. Com mais de 11 mil anos de ocupação documentada, Jericó desafia qualquer definição simples de cidade bíblica, porque ela é anterior à própria Bíblia, é anterior à escrita, é anterior a quase tudo que associamos com a civilização estruturada. Mas o que os arqueólogos encontraram ali, especificamente nas camadas correspondentes ao período bíblico de Josué, gerou um debate que até hoje não foi completamente resolvido. A arqueóloga Kathleen Kenyon, que escavou o sítio nos anos 1950, concluiu que não havia evidências de muralhas ou de destruição correspondentes ao período descrito na Bíblia. Esse achado foi amplamente utilizado como argumento contra a historicidade do relato bíblico. Mas então vieram outros pesquisadores. E eles encontraram algo que Kenyon talvez não tenha percebido, ou talvez não tenha querido ver. Bryant Wood, arqueólogo americano, revisou os dados de Kenyon no final dos anos 1980 e chegou a conclusões completamente diferentes. Segundo Wood, os estratos erosos e a datação equivocada por parte de Kenyon teriam levado a uma conclusão incorreta. Havia, sim, evidências de destruição violenta, de muralhas desmoronadas, de grãos carbonizados, exatamente o tipo de evidência que se esperaria de uma cidade conquistada e queimada. A questão, argumentou ele, era de datação, não de existência. O debate continua aberto. A ciência ainda não chegou a um consenso. E é exatamente isso que torna Jericó tão fascinante, tão perturbadora, tão difícil de deixar para trás. Porque ela nos coloca diante de uma escolha que vai além da arqueologia. Ela nos pergunta algo muito mais pessoal. O que fazemos quando a evidência é ambígua? O que fazemos quando a ausência de prova não é necessariamente prova de ausência? O que fazemos quando o silêncio da Terra pode ser interpretado de maneiras completamente opostas, dependendo de quem está escutando? Se esse tipo de pergunta ressoa com você, quero te pedir que deixe um comentário aqui embaixo. Me conta, você acredita que a arqueologia confirma a Bíblia? Ou acredita que os dois mundos são fundamentalmente incompatíveis? Não existe resposta certa ou errada. Existe apenas a honestidade da sua perspectiva. E eu leio cada comentário.
Mas ainda não acabamos. Ainda temos muito chão pela frente. A quinta cidade desta jornada é uma que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E talvez seja justamente por isso que ela seja uma das mais importantes. Seu nome é Hazor. E na Bíblia, Hazor é descrita como a cabeça de todos os reinos da região de Canaã. Uma cidade-estado de imenso poder político e militar, conquistada por Josué, destruída, reconstruída e destruída de novo. Uma cidade com uma trajetória de morte e ressurreição que parece quase simbólica. O que os arqueólogos encontraram em Tel Hazor, no norte de Israel, confirmou de maneira extraordinária o texto bíblico. Encontraram evidências de destruição por fogo em camadas correspondentes exatamente ao período descrito. Encontraram palácios, templos, armazéns, sistemas de armas. Encontraram uma cidade que era de fato a mais importante da região. Mas o que encontraram mais recentemente é o que me interessa de verdade. Em 2010, arqueólogos trabalhando em Hazor encontraram fragmentos de tabletes de argila com escrita cuneiforme, fragmentos que parecem fazer parte de um arquivo real muito maior. Um arquivo que, segundo especulações acadêmicas, pode ainda estar enterrado em algum lugar do sítio, esperando para ser encontrado. Um arquivo que, se existir, pode conter correspondências, contratos, tratados, registros que iluminariam de forma definitiva o período mais obscuro da história bíblica. Preste muita atenção neste detalhe, porque ele vai reaparecer de uma forma que você não espera. Agora vem a parte mais importante, mas antes preciso te explicar algo rapidamente. Há um padrão que se repete em todas essas cidades. Um padrão que a arqueologia não costuma discutir abertamente, mas que está ali, visível para quem tem olhos para ver. Cada uma dessas cidades foi destruída, cada uma foi sepultada, cada uma foi esquecida pelo mundo por séculos ou milênios, e cada uma, ao ser redescoberta, confirmou, ao menos em parte, o que o texto bíblico havia dito sobre ela. Isso não é coincidência estatística, é um padrão. E padrões, na ciência e na fé, sempre significam alguma coisa. O que esse padrão significa, você vai descobrir antes do fim deste vídeo. Mas antes disso, ainda temos 7 cidades para visitar. E as próximas 3 são as que mais me tiram o sono. Existe um momento específico na vida de todo arqueólogo que muda tudo. Não é quando eles encontram o artefato, é o segundo antes. É quando a pá toca algo que não deveria estar ali, quando a escova remove a última camada de poeira e revela uma forma, uma linha, um contorno que a Terra guardou por milênios. É nesse segundo suspenso entre o desconhecido e a revelação que toda a ciência, toda a fé e toda a história humana parecem convergir num único ponto. Você está prestes a entrar nesse segundo comigo. Porque as próximas cidades desta jornada não são apenas cidades desaparecidas. São cidades que carregam perguntas que nenhum livro de história conseguiu responder completamente. São cidades que existem na fronteira entre o que sabemos e o que ainda não ousamos confirmar. A sexta cidade se chama Sodoma. Só o nome já carrega um peso imenso. Sodoma. Uma das palavras mais antigas da humanidade, transformada em símbolo de destruição, de julgamento, de consequência. A Bíblia descreve sua destruição com uma precisão perturbadora. Fogo e enxofre caindo do céu, uma cidade inteira consumida, e a mulher de Ló, transformada em estátua de sal por olhar para trás. É uma das passagens mais viscerais de todo o texto bíblico. E por muito tempo, a academia tratou Sodoma exatamente como tratou Jericó, como metáfora, como narrativa moral sem base geográfica real. Mas então, chegou Stephen Collins. Em 2005, esse arqueólogo americano começou a escavar um sítio chamado Tall el-Hammam, localizado na planície do Jordão, no atual território da Jordânia.
O que ele encontrou nos anos seguintes foi perturbador o suficiente para gerar artigos em revistas científicas especializadas, debates acalorados em congressos internacionais, e uma hipótese que, se confirmada, seria uma das maiores revelações arqueológicas do século. Tal el-Hammam apresentava evidências de uma destruição catastrófica e súbita: cerâmica vitrificada, fragmentos de pedra derretidos a temperaturas que apenas eventos de altíssima energia conseguem produzir, zircônio nas rochas, um mineral que só aparece quando a temperatura ultrapassa 4.000 graus Celsius, nanodiamantes, que se formam apenas sob pressão e calor extremos. E sobre tudo isso, uma camada de cinza e destruição que cobria uma área de mais de 25 quilômetros. Em 2021, um grupo internacional de cientistas publicou um artigo revisado por pares na revista Scientific Reports, parte do grupo Nature, concluindo que Tal el-Hammam havia sido destruída por um evento de impacto atmosférico, provavelmente a explosão de um meteoro ou cometa na atmosfera, semelhante ao evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, mas de magnitude muito maior. Uma explosão aérea que teria gerado calor e pressão suficientes para vitrificar pedras, derreter metais e destruir completamente qualquer estrutura na área afetada. Fogo caindo do céu. Preste muita atenção no que vou dizer agora, porque esta é uma das coincidências mais desconcertantes de toda a arqueologia bíblica moderna. O texto de Gênesis descreve a destruição de Sodoma como fogo e enxofre caindo do céu. A ciência encontrou evidências de uma destruição catastrófica por evento atmosférico de alta temperatura, numa cidade localizada exatamente onde a Bíblia coloca Sodoma, num período que corresponde ao momento bíblico da destruição. E encontrou enxofre, esferas de enxofre fundido espalhadas pela camada de destruição. A ciência não está dizendo que Deus destruiu Sodoma, mas a ciência está dizendo que algo de proporções absolutamente apocalípticas destruiu uma cidade real, naquele lugar, naquele tempo, de uma forma que corresponde com uma precisão que arrepia a descrição bíblica. O que você faz com essa informação é sua escolha, mas ela existe e não pode ser ignorada. Antes de continuar, respire comigo por um momento, porque a sétima cidade nos leva para um território ainda mais carregado de significado. Seu nome é Betel. Na Bíblia, Betel é o lugar onde Jacó deitou, colocou uma pedra sob a cabeça e sonhou com uma escada que chegava ao céu, com anjos subindo e descendo, e com a voz de Deus, renovando a aliança feita com Abraão. Quando acordou, Jacó disse uma frase que ficou gravada para sempre no imaginário religioso do Ocidente. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Betel, Beit-El, casa de Deus. O sítio identificado com Betel, chamado Beitim, foi escavado em várias ocasiões ao longo do século XX. E o que os arqueólogos encontraram ali confirma uma ocupação densa e contínua que atravessa exatamente os períodos descritos nas narrativas patriarcais e no livro de Josué. Encontraram evidências de destruição por fogo, novamente correspondendo ao relato bíblico da conquista de Canaã. Encontraram cerâmica, estruturas e os traços inconfundíveis de uma cidade que foi, durante séculos, um dos centros religiosos mais importantes da região. Mas há algo que os guias turísticos não mencionam sobre Betel. Há uma câmara subterrânea no sítio, parcialmente explorada, que arqueólogos locais identificaram como potencialmente correspondente a um santuário ou área cerimonial. Uma câmara que não foi completamente escavada. Uma câmara que pode conter, de acordo com especulações acadêmicas cuidadosas, artefatos e registros do período em que Betel funcionou como centro de culto oficial do Reino do Norte de Israel,
sob o rei Jeroboão. Artefatos que nunca foram encontrados, registros que nunca vieram à luz. A câmara continua lá, esperando. A 8ª cidade desta jornada tem um nome que você provavelmente conhece bem, mas conhece de um ângulo diferente. Seu nome é Babilônia. E assim como Nínive e Sodoma, Babilônia carrega o peso de uma narrativa maior do que ela mesma. A Torre de Babel, o cativeiro do povo de Israel, os jardins suspensos que estão entre as 7 maravilhas do mundo antigo, o rei Nabucodonosor, o profeta Daniel, a escrita na parede durante o banquete de Belsazar. Babilônia não precisa de apresentação, mas precisa de honestidade, porque Babilônia foi encontrada. O sítio de Hilla, no Iraque, revela suas ruínas. O portão de Ishtar, reconstruído parcialmente e exibido no Museu de Pérgamo, em Berlim, é uma das peças mais impressionantes da antiguidade. As fundações do palácio de Nabucodonosor estão lá. A rua processional está lá. E os registros cuneiformes encontrados em Babilônia mencionam, com precisão histórica, que faz a espinha gelar, nomes que aparecem na Bíblia. O nome de Joaquim, rei de Judá, o nome de seus filhos, registros de rações de alimento distribuídas a cativos estrangeiros, incluindo cativos de Judá. A Bíblia lista nomes, os tabletes de argila confirmam os mesmos nomes. E aí está aquele padrão de novo, aquele padrão que eu mencionei antes e pedi para você guardar. A Bíblia descreve, a arqueologia encontra. A Bíblia nomeia, a arqueologia confirma. Não sempre, não em tudo, não com a precisão que gostaríamos, mas com uma frequência que vai muito além do que a probabilidade estatística poderia explicar por acidente. Curtir este vídeo agora é a forma mais simples de me dizer que esta jornada está valendo a pena para você. Cada curtida me diz que há alguém do outro lado desta tela que está levando isso a sério. E eu levo cada uma delas a sério também. Ainda temos 4 cidades pela frente. E as próximas são as que mais me perturbam pessoalmente. Porque elas não são apenas cidades que desapareceram. São cidades que desapareceram de formas que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Cidades cujo desaparecimento parece calculado, quase cirúrgico, como se algo ou alguém quisesse que elas fossem esquecidas. Agora vem a parte mais importante. Mas antes, preciso te preparar para o que está por vir. Porque o que você está prestes a ouvir no próximo bloco muda a natureza de tudo que discutimos até agora. Muda o que significa encontrar uma cidade. Muda o que significa perder uma cidade. E introduz a questão central deste vídeo inteiro. A cidade que ainda pode estar escondida. A cidade que, se for encontrada, pode ser a maior revelação arqueológica da história da humanidade. Você está pronto? Bloco 4. Clímax. Chegamos ao momento que eu estava guardando para você. Não por estratégia, não por técnica de roteiro, mas porque o que vem agora exige que você já tenha caminhado por tudo que caminhamos juntos até aqui. Exige que você já tenha sentido o peso de Ur, o silêncio de Nínive, o fogo de Sodoma, a câmara fechada de Betel, os tabletes de Babilônia. Exige que você já tenha percebido o padrão. Porque só assim o que estou prestes a te apresentar vai ter o impacto que merece. Vamos falar das últimas 4 cidades desaparecidas. E então vamos falar da cidade que ainda pode estar escondida. A 9ª cidade se chama Ai. Na Bíblia, Ai é a 2ª cidade conquistada por Josué após Jericó. Mas diferente de Jericó, a conquista de Ai não foi imediata. O povo de Israel tentou atacá-la pela primeira vez e foi derrotado, recuou, e só na 2ª tentativa conseguiu destruí-la completamente. É um relato de fracasso antes da vitória, de humilhação antes da glória. Um relato extraordinariamente honesto para um texto que poderia simplesmente ter omitido a derrota.
O problema que os arqueólogos encontraram com Ai é semelhante ao de Jericó. O sítio tradicionalmente identificado com ela, chamado Et-Tel, não apresenta evidências de ocupação no período correspondente ao de Josué. Para muitos críticos, isso seria a prova definitiva de que a narrativa é fictícia. Mas então surgiu uma hipótese diferente, e ela muda tudo. Pesquisadores como Bryant Wood e, mais recentemente, Scott Stripling propuseram que Et-Tel simplesmente não é Ai. Que Ai pode ser outra cidade, em outro lugar, ainda não identificada com certeza. Que estamos procurando no lugar errado. E que Ai, a cidade real, pode estar debaixo de um monte que ainda não foi completamente escavado, num sítio chamado Khirbet el-Makatir, onde Stripling encontrou evidências de ocupação e destruição correspondentes exatamente ao período bíblico. Ai pode ainda estar sendo descoberta enquanto você assiste a este vídeo. A 10ª cidade é uma das mais carregadas de significado teológico de toda a Bíblia. Seu nome é Gomorra, a companheira de Sodoma na destruição. A cidade irmã que desapareceu ao mesmo tempo, no mesmo fogo, pela mesma causa. E por muito tempo, Gomorra foi tratada como ainda mais mítica que Sodoma, porque, enquanto Sodoma ao menos tinha candidatos arqueológicos sérios, Gomorra parecia não ter absolutamente nada. Mas o mesmo estudo que investigou Tal el-Hammam como possível Sodoma, identificou outros sítios na mesma região, igualmente destruídos, igualmente apresentando evidências de calor extremo e destruição catastrófica, igualmente cobertos pela mesma camada de cinzas e cerâmica vitrificada. Cidades menores ao redor de Tal el-Hammam, que podem corresponder às cidades da planície mencionadas no Mido, e o texto bíblico junto com Sodoma e Gomorra. O evento que destruiu Sodoma pode ter destruído Gomorra ao mesmo tempo. O mesmo fogo, o mesmo céu, a mesma noite que mudou aquela região para sempre. Preste muita atenção no que vou dizer agora, porque este é o momento em que tudo converge. A 11ª cidade é Tiro. E Tiro é diferente de todas as outras que visitamos até aqui, porque Tiro não desapareceu completamente. Suas ruínas existem. A cidade moderna de Sur, no sul do Líbano, é construída sobre o que sobrou dela. Mas o que tornou Tiro extraordinária na antiguidade foi sua localização. Parte da cidade era construída numa ilha, separada do continente por um braço de mar. Uma cidade anfíbia, uma fortaleza natural que parecia impenetrável. O profeta Ezequiel, escrevendo séculos antes dos eventos que descreveu, pronunciou sobre Tiro uma das profecias mais detalhadas e desconcertantes de toda a Bíblia. Disse que Tiro seria destruída, que suas pedras e madeiras seriam lançadas ao mar, que ela se tornaria uma rocha nua, onde pescadores estendem suas redes e que nunca mais seria reconstruída. Alexandre o Grande, em 332 a.C., precisou conquistar Tiro. E para chegar à parte insular da cidade, fez algo que ninguém havia tentado antes. Usou as pedras e os escombros da parte continental de Tiro para construir uma causeway, uma ponte de terra, jogando literalmente as pedras da cidade velha ao mar para criar um caminho até a ilha. Exatamente como Ezequiel havia descrito séculos antes, hoje aquela causeway ainda existe. O sedimento acumulado ao longo dos séculos a transformou numa península permanente, e sobre as ruínas da antiga Tiro continental, pescadores ainda estendem suas redes. Respire comigo por um momento, porque a 12ª cidade é Cafarnaum. E Cafarnaum é diferente. Não porque desapareceu completamente, pois suas ruínas foram encontradas e são visitadas até hoje às margens do Mar da Galileia, mas porque o que desapareceu de Cafarnaum é algo mais sutil e mais perturbador do que pedras e muralhas. O que desapareceu de Cafarnaum é a presença. Cafarnaum
Foi a cidade onde Jesus viveu durante seu ministério público. Foi lá que ele curou o servo do centurião, que ressuscitou a filha de Jairo, que ensinou na sinagoga, que chamou Pedro e André de suas redes de pesca. A Bíblia a descreve como sua própria cidade. E Jesus, segundo o relato de Mateus, pronunciou sobre ela palavras severas. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Descerás até o Hades. Os arqueólogos encontraram a sinagoga. Encontraram a casa que a tradição identifica como a casa de Pedro. Encontraram a cidade. Mas Cafarnaum, que no primeiro século era um centro vibrante de pesca e comércio, foi abandonada. Gradualmente, misteriosamente, sem conquista, sem destruição violenta, sem catástrofe documentada. Simplesmente esvaziou. Como se as pessoas tivessem partido uma a uma até não restar mais ninguém. E agora chegamos ao momento central de tudo. A cidade que ainda pode estar escondida. Seu nome é Havila. Poucos já ouviram esse nome, mas ele aparece logo no início da Bíblia, no 2º capítulo de Gênesis, numa passagem que descreve os rios que saíam do Éden. O texto diz que um dos rios, chamado Fison, rodeava toda a terra de Havila, onde havia ouro. E o ouro dessa terra, diz o texto, era bom. Havia também bedélio e cornalina, uma terra de ouro, com coordenadas geográficas, com rios, com recursos minerais específicos. Durante séculos, Havila foi tratada como parte da descrição poética do Éden, como elemento narrativo sem correlação geográfica real. Mas nas últimas décadas, pesquisadores como Judy Zarins, arqueólogo americano da Universidade do Estado do Missouri, propuseram algo extraordinário, que o Éden de Gênesis e, portanto, Havila, pode ter localização geográfica real, que os rios descritos no texto, incluindo o Fison e o Gion, podem corresponder a cursos de água hoje secos ou submersos, identificáveis por imagens de satélite e análise geológica. Zarins propôs que o Éden pode ter sido localizado no Golfo Pérsico, numa região hoje submersa pelas águas que subiram ao final da última era glacial, por volta de 8.000 anos atrás. Uma região que ficou debaixo d'água antes que qualquer texto escrito existisse para documentá-la. Uma região que sobreviveu apenas na memória oral de povos que foram seus últimos habitantes. Memória que eventualmente foi preservada no texto mais lido da história da humanidade. E Havila, nesse contexto, seria uma das cidades dessa região perdida. Uma cidade que não está enterrada debaixo da areia, mas debaixo da água. Debaixo do Golfo Pérsico, debaixo de dezenas de metros de oceano, que avançou sobre ela milênios antes que qualquer arqueólogo pudesse encontrá-la. Mas a tecnologia está chegando lá. Varreduras sonar de alta resolução do fundo do Golfo Pérsico já revelaram estruturas geológicas e geomorfológicas que intrigaram pesquisadores. Antigas linhas de rios, vales submersos, planaltos que um dia foram terras habitáveis. E em alguns pontos específicos, anomalias que ainda não foram completamente explicadas. Havila pode estar lá, esperando que a tecnologia alcance o que a fé já sabia. O que você está prestes a ouvir no último bloco é a conclusão que une tudo isso. Não é uma conclusão religiosa, não é uma conclusão científica, é uma conclusão humana, sobre o que significa buscar, sobre o que significa encontrar, e sobre o que a existência dessas 12 cidades desaparecidas e redescobertas, escondidas e reveladas, diz sobre nós mesmos. Mas antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se este vídeo chegou até aqui dentro de você, se algo nesta jornada tocou algo que você não consegue nomear completamente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não por mim, não por este canal, mas porque existem pessoas ao seu redor que estão fazendo as mesmas perguntas que você está fazendo agora, em silêncio, sem saber que podem existir respostas. Ou pelo menos,
perguntas mais bonitas ainda. O último bloco está chegando e ele vai te surpreender. Bloco 5, conclusão final. Você chegou até aqui e isso significa algo. Não estou dizendo isso como frase de roteiro, como recurso narrativo, como técnica de conexão com a audiência. Estou dizendo porque é verdade. A maioria das pessoas não chega até o final. A maioria clica, assiste 2 minutos e vai embora. Você ficou. E isso diz algo sobre o tipo de pessoa que você é, sobre o tipo de pergunta que você carrega dentro de você. Então deixa eu ser honesto com você neste último bloco. Ao longo desta jornada, visitamos 12 cidades. Ur, onde Abraão começou tudo. Nínive, que caiu exatamente como os profetas disseram. Megido, onde o destino do mundo pode ainda se decidir. Jericó, cujas muralhas ainda geram debate entre os maiores especialistas do planeta. Hazor, com seu arquivo secreto ainda enterrado. Sodoma, destruída por fogo que a ciência agora consegue medir e documentar. Betel, a casa de Deus, com sua câmara fechada, esperando por alguém corajoso o suficiente para abri-la. Babilônia, cujos tabletes de argila confirmam nomes que a Bíblia registrou. Ai, que pode estar sendo encontrada agora mesmo, enquanto você respira. Gomorra, consumida pelo mesmo céu que consumiu sua irmã. Tiro, cujas pedras foram literalmente lançadas ao mar, exatamente como um profeta disse séculos antes. Cafarnaum, que não foi destruída, mas simplesmente abandonada, esvaziada, como se a própria cidade tivesse morrido de saudade. E Havila, a cidade que pode estar debaixo d'água, a cidade que pode ser a maior descoberta da história humana, a cidade que está esperando pela tecnologia certa, pelo pesquisador certo, pelo momento certo. 12 cidades, 12 histórias e um único fio que as conecta todas. Faça uma pequena pausa, porque o que vem agora é a coisa mais importante que vou dizer em todo este vídeo. O fio que conecta todas essas cidades não é a religião, não é a arqueologia, não é a história. O fio que as conecta é a persistência da memória humana. A capacidade extraordinária, quase milagrosa, que os seres humanos têm de guardar verdades em forma de história, de transmitir de geração em geração, através de fogueiras e pergaminhos, através de templos e tradições orais, através de textos que sobreviveram a impérios e guerras e inquisições e revoluções tecnológicas, uma informação que a ciência moderna está agora, milênios depois, começando a confirmar. Pense no que isso significa. Pense em alguém que viveu às margens do Golfo Pérsico há 10.000 anos. Alguém que viu as águas subirem gradualmente, ano após ano, cobrindo primeiro os campos, depois as casas, depois os templos, depois as cidades inteiras. Alguém que pegou os filhos, os animais, os pertences que conseguiu carregar e partiu para terras mais altas. E que, na noite seguinte, ao abandono de tudo que conhecia, sentado ao redor de um fogo em terra estranha, contou para seus filhos o que havia perdido. Contou sobre a terra boa, sobre os rios, sobre o ouro, sobre o jardim que ficou debaixo d'água. E seus filhos contaram para os filhos deles. E esses filhos contaram para outros filhos, por gerações que não tinham escrita, mas tinham memória. Por milênios que não tinham arquivo, mas tinham voz. Até que alguém, em algum momento, pegou uma peça de argila ou um rolo de papiro e escreveu: havia um rio que saía do Éden, e um dos seus braços rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. A Bíblia pode ser, em partes, o maior arquivo de memória coletiva que a humanidade já produziu. Não apenas um texto religioso, não apenas um documento histórico,
mas um repositório de experiências humanas reais, de catástrofes reais, de cidades reais, de pessoas reais, preservado através da mais antiga tecnologia que os seres humanos possuem. A história contada de pai para filho, de mãe para filha, de mestre para discípulo, através do tempo. E agora, com satélites e sonares e análises de isótopos e inteligência artificial, estamos começando a confirmar o que aquelas memórias guardaram. Preste muita atenção no que vou dizer agora, porque esta é a conclusão que eu não planejei chegar quando comecei a pesquisar este vídeo, mas que se tornou inevitável ao longo do caminho. Nós nunca paramos de procurar. Como espécie, como civilização, como indivíduos. Procuramos nas estrelas e nas profundezas do oceano. Procuramos nos textos antigos e nas imagens de satélite. Procuramos nas escavações do deserto e nas varreduras sonar do fundo do mar. E o que encontramos sempre é que o mundo é maior, mais antigo, mais complexo e mais maravilhoso do que qualquer modelo que construímos para explicá-lo. Cada cidade encontrada debaixo da terra é uma lição de humildade. Uma lembrança de que o que não vemos não é necessariamente o que não existe. Uma lembrança de que o silêncio da terra não é negação. É apenas espera. A vila está esperando. Ai pode estar sendo revelada agora. A câmara de Betel ainda está fechada. O arquivo de Hazor ainda está enterrado, e em algum lugar do fundo do Golfo Pérsico, debaixo de décadas de sedimento e séculos de esquecimento, pode estar a maior revelação arqueológica da história da humanidade. E quando alguém a encontrar, e eu acredito que alguém vai encontrar, o mundo vai olhar para aquele texto antigo com outros olhos. Não necessariamente com os olhos da fé e não necessariamente com os olhos da ciência, mas com os olhos de quem percebe, finalmente, que durante todo esse tempo a memória humana estava dizendo a verdade. Mas antes de continuar a sua vida depois deste vídeo, respire comigo por um momento. Pense em quantas verdades você já descartou como mito. Em quantas histórias que pareciam impossíveis podem estar guardando algo real no seu interior. Em quantas cidades ainda estão esperando, debaixo da areia, ou debaixo da água, ou debaixo do tempo, para serem encontradas por alguém disposto a acreditar que vale a pena procurar. E pense em você, nesta jornada, que você escolheu fazer até o final. Isso não é pouca coisa. Se este vídeo te moveu de alguma forma, se algo aqui tocou uma pergunta que você carregava há tempo sem saber como articulá-la, deixa esse comentário agora. Não precisa ser longo. Pode ser uma palavra, uma cidade que te marcou mais do que as outras. Uma pergunta que ficou sem resposta, uma memória que este vídeo acordou em você. Eu leio cada um, e cada um importa. Este canal existe para exatamente isso. Para buscar juntos, para fazer as perguntas que merecem ser feitas, para sentar ao redor de um fogo, como aquelas pessoas às margens do Golfo Pérsico há 10.000 anos, e contar histórias que guardam verdades maiores do que conseguimos ver de imediato. Se você quer continuar essa jornada, o próximo vídeo já está esperando por você. E te prometo que o que vem pela frente é ainda mais fundo, ainda mais perturbador, ainda mais belo do que o que você acabou de assistir. Até lá, guarda essa pergunta com você. Porque as cidades que desapareceram não desapareceram de verdade. Elas apenas estão esperando por alguém que se importe o suficiente para procurar. E você claramente é esse alguém.